Olá, sejam todos bem-vindos ao MFN Talks. Aqui nós falamos sobre temas importantes e relevantes para o mundo corporativo e amamos projetos que transformam pessoas e transformam empresas. Os nossos convidados são sempre C-levels, executivos, empresários e líderes que dividem conosco estratégias e insights para o mundo corporativo. Quero agradecer também a Filmilab, que nos cede esse espaço tão profissional e tão elegante para que nós possamos receber os nossos convidados e fazermos o nosso podcast. Vem para cá fazer seu podcast aqui também e faça também aqui seus vídeos profissionais para suas redes sociais. É super possível. Siga a Filmlab nas redes sociais. E hoje nós estamos aqui com a Dani Rolim, que é uma profissional super respeitada nessa área e que vai falar conosco a respeito desse tema. Dani, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. É um prazer recebê-la. Além de amiga, além de fazer parte do MFN, hoje está fazendo parte do MFN Talks e ainda é C+, que é um clube exclusivo de mulheres C-levels executivas do MFN. Quem tiver interesse, procure aí o MFN nas redes sociais. Eu gostaria, Dani, que você começasse se apresentando, porque eu gostaria que a audiência soubesse quem é a Dani que vai falar sobre esse tema, estratégia financeira. Claro, Gia, é um prazer poder falar com você. É um prazer enorme poder fazer parte desse grupo maravilhoso que você lida com ele super bem. E, de verdade, é extremamente diferente de tudo que a gente encontra por aí no mercado. E o que você entrega é sensacional. Parabéns. Bom, mas falando de mim, né, como você pediu, Vamos eu lá. sou a Dani Rolim, eu sou estrategista patrimonial, eu já tô na área como estrategista há mais de 14 anos, são mais de 20 anos de mercado financeiro, e aí eu resolvi me especializar principalmente em estratégias internacionais. Então eu falo muito sobre tire o seu dinheiro do Brasil antes que o Brasil acabe com o seu dinheiro. Essa é uma frase que todos nós, principalmente os empresários, deveriam ouvir. Vamos lá, Dani, quando a gente fala de estratégia financeira, É é assim, no final do dia você precisa entregar para pessoas ou para empresas, ferramentas com as quais eles vão lidar e tomar decisões financeiras para que de fato eles possam aumentar o patrimônio. Perfeito. Explica um pouco para nós como é que você faz esse trabalho e quem são hoje os seus clientes? Claro, E fala primeiro um pouco da tua empresa. sim. Bom, nós fundamos a Flap ela nasceu primeiro como uma empresa de assessoria de investimentos e ela foi crescendo porque nós começamos a ter uma atuação muito diferente do que eu só investir. Mas o primeiro passo para que a gente fale de estratégia, patrimonial, é olhar e fazer uma anamnese. É como se fosse um médico realmente te Uhum. olhando, fazendo um exame, coletando um exame e pegando no seu DNA o que você precisa de fato para alcançar o seu objetivo. Isso a gente consegue fazer para as empresas e para as pessoas, utilizando os produtos do mercado financeiro regulamentado e utilizando esses produtos, às vezes, de forma não pensada. Nós temos casos, se eu puder dar exemplo, Claro que de sim. pessoas que, de repente, não têm saúde para ter uma pólice de seguro de vida e quer fazer uma estratégia, deixar um legado para sua família, e às vezes a gente pode fazer isso com um instrumento de crédito, com um consórcio, por exemplo. Então, uma forma não pensada para utilizando para uma necessidade. Então, hoje a gente atende principalmente médicos, empresários e profissionais de SEIO de empresas de tecnologia, que a gente sabe que consegue entregar com muita qualidade, um serviço de muita qualidade, são mais de 1.700 clientes atendidos nesses 14 anos, podendo fazer uma atuação no Brasil com qualidade e podendo levar esse patrimônio para o exterior. E as empresas também podendo fazer a utilização de mecanismos de hedge cambial, que a gente faz também com muita maestria, tendo um dos principais players do mercado como parceiro. Dani, tudo isso que você falou é extremamente importante. Um ponto me chamou a atenção, e antes de você ser estrategista financeira, obviamente você é uma vendedora, né? Sim. Porque qualquer empresa da padaria a uma multinacional, primeiro ela precisa vender, depois ela precisa entregar o produto.
Mas você é uma pessoa, uma profissional, como tantas outras, que está muito na linha de frente, na linha de combate, no dia a dia com o cliente. E você falou o seguinte: "Olha, nós precisamos fazer uma anamnese, ou da pessoa ou da empresa". Eu imagino que você tenha ferramentas para isso, mas não deve ser, É um um processo processo muito muito fácil, fácil, porque porque muitas muitas vezes vezes você você vai vai ao ao teu teu cliente, cliente, que é que é uma uma pessoa. pessoa ou é uma empresa, e ela não sabe quais são os problemas que ela tem, ela não identificou. É como você ir a um médico, né. O Uhum. médico pergunta para você: "Você teve febre? Você tossiu?" E por incrível que pareça, tem pessoas que olham e falam: "Eu não sei, eu estou sentindo alguma coisa", mas esse "tô sentindo alguma coisa", ela não consegue explicar para o médico. E eu imagino que isso aconteça com vocês também. Então, diante desta anamnese que não deve ser fácil, porque você tem que extrair do cliente empresa ou cliente pessoa todas as informações necessárias, além dele não entender, muitas vezes talvez ele não queira informar a você, a tua empresa, quais são essas informações. Então, além disso, eu pergunto para você, quais são os erros financeiros mais comuns que você vê em empresa e em pessoas? Você sabe que por 21 anos eu sempre vou me perguntando e volto na mesma resposta: a ansiedade. A falta do objetivo claro e a ansiedade. Mas o objetivo claro, ainda que ele não exista, como vendedora, eu aprendi a extrair, ou pelo menos plantar a sementinha. Mas a ansiedade, ela é incontrolável, porque é ela que destrói qualquer planejamento. A ansiedade consegue destruir todo o meu trabalho. Então, eu comento que o meu relacionamento com o cliente é o de manutenção do que nós chegamos a um acordo juntos. Então, se eu chegar para você e falar: "Gi, onde você quer chegar?", e aí você traça um cenário lindo, maravilhoso, você, né, e quando você traça esse cenário, que a gente precifica esse cenário, que a gente traça qual estratégia vai ser, aí passa 6 meses, você fala: "Então, eu quero resgatar todo o dinheiro, porque eu decidi comprar uma fazenda Uhum. em Macapá". Aí eu falo: "Mas da onde surgiu essa fazenda, gente? Que em nenhum momento a gente falou dessa fazenda". Então, o meu trabalho é esse, de te ajudar a controlar a sua ansiedade, para que aquilo que foi traçado como um objetivo de fato, ele realmente seja alcançado. Porque patrimônios são destruídos, porque coisas não planejadas aparecem no meio do caminho. Pois é, eu penso dessa mesma forma, eu tenho essa mesma ideia. No grupo nós trabalhamos toda essa parte financeira ligada a mulheres, e esse não é um processo fácil, porque, as pessoas e as empresas, elas precisam identificar aonde elas estão, aonde de fato elas querem chegar, porque é uma jornada, e é uma jornada planejada. E toda jornada você tem débito e crédito. Você tem o que você ganha e você tem o que você abre mão. Toda vez que você toma uma decisão, é uma escolha e uma renúncia, e as pessoas precisam entender isso. Então, muitas vezes no meio do caminho surge aí a fazenda, surge uma viagem, mas pode surgir também uma doença, pode surgir um sinistro. Como é que vocês lidam com isso no dia a dia? Tudo pela anamnese. Então, o processo para que ele tenha o mínimo de rusgas possível, ele tá na anamnese. Então imagina que dentro da anamnese, geralmente quando não tem um cônjuge junto, eu pergunto até se tem outra família fora do casamento. Sim. Porque tudo isso pode impactar. Eu pergunto sobre, se tem os pais, se os pais são vivos, se tem irmãos financeiramente viável, porque se tem os pais têm patrimônio, os irmãos não são financeiramente viáveis, a gente sabe que em um momento vai precisar usar dinheiro para poder fazer inventário. A parte do risco, ele é visto também no planejamento. Eu desenvolvi uma metodologia própria chamada autoinvestimento, e inclusive eu estou lançando uma ferramenta que tudo que está na minha cabeça vai para essa ferramenta, onde a gente ensina como utilizar a inteligência artificial para otimizar os seus resultados nos investimentos sem aumentar o risco.
muito pelo contrário. Então lá dentro já é olhado a parte de risco, quais os riscos que você tem. Então por isso que eu nichei, porque olhando os médicos, olhando os empresários, eles têm riscos muito parecidos. Então a gente consegue já ter parcerias estratégicas para atender esses sinistros Sim, de acordo com os riscos previsíveis. Tem coisa que não é. sim. Então pode ter coisa que fique descoberto e aí o patrimônio precisa de certa forma alcançar. Mas boa parte está previsto pela anamnese. A anamnese é o ponto mais importante do planejamento. É. Dani, uma coisa são as empresas, outra coisa é você na pessoa física. Você atende, empresários que são médicos, dentistas, que são empresários liberais. É muito comum eles confundirem, o fluxo de caixa da empresa, o patrimônio da empresa, com o fluxo de caixa e o patrimônio pessoal? Não só os profissionais liberais. É muito comum. E às vezes a gente encontra empresas que têm 10 milhões de faturamento, 15 milhões de faturamento e o patrimônio dos sócios está misturado com o patrimônio da empresa. E aí eu falo que não dá para brigar com o investidor. Nesse momento não é um momento de discussão, de bater de frente, porque ele precisa se sentir acolhido, ele não pode sentir que ele está errando. Eu já peguei casos de chegar e o investidor falar: "Meu dinheiro está na poupança". Eu falo: "Que maravilha! Pelo menos não está na conta corrente, olha só". Então, eu acho que o meu trabalho é ganhar confiança. Eu acho que não tem certo nem errado. Eu aprendi a não julgar ninguém, a não pensar com o bolso de ninguém e tampouco colocar os meus valores nos valores do investidor. Porque senão isso se confunde. É aquela história de: "Ai, não vou comprar uma casa própria porque é melhor morar de aluguel". Mas para quem? Por quê? O que tá te objetivando a comprar esse imóvel na praia ou na cidade, ou o que quer que seja? Então, acho que entender que o indivíduo é um indivíduo e conseguir, depois que é estabelecida a confiança, mostrar os melhores caminhos e mostrar qual resultado ele pode ter se ele mudar de caminho. E aí, aos poucos, a gente consegue ir segregando isso, de falar assim: olha, a sua empresa precisa de uma gestão assim e você de uma gestão assim. Mas a gente faz isso com muita cautela, né, Gi? Sem dúvida, sem dúvida. E isso envolve muita governança corporativa, que é um tema muito falado, as pessoas sempre citam, mas, C-levels de grandes empresas, CEOs de empresas, citam muito isso e têm dificuldade de olhar para a governança corporativa e têm dificuldade de olhar para risco, porque, no final do dia, você a governança corporativa, um conselho de empresa, o que que faz? Blinda a empresa de riscos. A Uhum. governança corporativa para a família, um conselho familiar, blinda a família de riscos. São coisas diferentes que caminham em conjunto, então o empresário, principalmente o liberal, ele precisa entender. E esse trabalho que você faz é extremamente importante, porque eu entendo que você olha para esses empresários, juntamente com eles entende qual é o momento, onde está, para onde quer ir, e ajuda, esses profissionais a montarem a cesta deles, né. Uhum. "Olha, eu tenho tanto de patrimônio hoje, daqui 3 anos, 5 anos eu quero ter tanto, eu quero pagar a faculdade do meu filho, quero fazer um curso fora, quero morar fora, quero comprar uma fazenda, quero investir, então eu preciso chegar a esse nível de patrimônio". O teu trabalho, na verdade, é ajudar, dar suporte, dar ferramenta para que esses empresários sentem na frente de qualquer banco de investimento e montem a cesta deles com aqueles produtos que os bancos, mantêm. É sobre isso que a gente está falando? Também. Então, vamos pensar assim, o meu primeiro trabalho é inteligência emocional. Tá. Porque tanto na empresa, com a governança corporativa que seja, a gente vai trabalhar a parte de inteligência emocional, quanto na parte da pessoa física, porque a gente precisa mostrar o que é risco e o que é retorno. Quando o investidor decide, de repente, contratar uma mentoria minha, eu vou trabalhar todo ele entregar um planejamento pronto. E aí ele decide se ele segue com as empresas parceiras que eu tenho dentro de casa ou se ele vai seguir com o banco dele. Então, no Brasil, a gente tem parceiro e no exterior a gente tem parceiro. Então, às vezes, ele quer dar continuidade nesse processo com o meu olhar. E aí ele fica com o meu time. Se ele não quiser dar continuidade no processo com o meu olhar, ele terá na mão
Um planejamento que ele vai entregar para o banker dele ou para o assessor dele, e pelo menos ele vai ter um direcionamento do que fazer e do que não fazer. Falo que não é necessário tomar riscos para ter grandes retornos. O mais importante é ter a inteligência emocional e a constância. O tempo é muito mais positivo do que a tomada de risco desnecessária. Sem dúvida. Dani, me conta um pouco como esse trabalho internacional que vocês fazem, porque isso é algo que a audiência quer conhecer. Uhum. Como é feito esse trabalho internacional? Como é que você começou? Como é que você migrou para isso? Porque é um braço a mais da tua empresa, é uma possibilidade a mais, é um produto que você está oferecendo para esse profissional, essa pessoa para a qual a sua empresa entrega uma cesta de produtos e para quem você faz mentoria. Como é que surgiu esse produto? E me conta um pouco desse produto. Qualquer um pode utilizar esse produto? Como seria isso? Todo mundo que tem dinheiro investido, eu acho que já pode ter A um partir de quanto? $100 você já consegue investir Tá, no exterior. Então, assim, é simples, barato, porém precisa ter cuidados. E hoje o que falta muito é esse profissional no mercado financeiro brasileiro, especialista em conseguir atender com qualidade o investidor. E aí, também pensando nisso, a gente criou um curso para poder treinar esses claro. profissionais. Mas pensa que assim, também dentro da anamnese, é individual. Eu preciso entender as suas necessidades, porque a gente vai olhar. Eu vou abrir uma empresa no exterior, em qual lugar essa empresa vai ser aberta? Num paraíso fiscal dos Estados Unidos? E as pessoas têm medo de paraíso fiscal e a gente precisa explicar que paraíso fiscal não é uma coisa contra a lei, muito pelo contrário. Então, às vezes a necessidade de estruturação de trusts depende, E você ajuda as pessoas neste processo, total. porque é um processo inteiro, não só de conhecimento, mas de, utilizar bancos, ferramentas. Qual É um instituição caminho escolher? desconhecido e toda vez que nós temos que entrar num caminho desconhecido, a primeira coisa que bate é medo, a segunda ansiedade e a terceira provavelmente a dúvida, vai ou não dar certo. Exato. Então vocês ajudam nessa jornada toda? Na jornada inteira. Então, lembra, primeiro é o diagnóstico, né? Então, primeiro eu vou diagnosticar, foi feito o diagnóstico, vai ser feito o planejamento. Desenhado o planejamento, vai ser explicado o porquê e como investir lá fora, ou mandar a sua empresa lá para fora, a cidadania. Às vezes a gente pega gente que quer fazer a migração para o exterior, então por isso que a gente precisa das parcerias com editoras de livros, ou o que quer que seja, para poder fazer esse processo migratório. Mas olhando a jornada inteira de iniciar um processo de investimento no exterior, ele é muito simples. Para mim, os Sim. cuidados que eu vou ter que olhar: limite de isenção sucessória, o que que entra no planejamento sucessório, carga tributária, qual o melhor modelo, se é na empresa, se é na pessoa física, o volume para que a gente possa escolher a instituição financeira lá no exterior. Então, pode falar nomes aqui, Gi? Pode. A gente trabalha lá fora, principalmente para grandes investidores, com Morgan Stanley. Então, a gente está falando da maior empresa de investimentos do mundo. A gente trabalha com a Interactive Brokers para a parte de investimento direto para os menores. Quem quer ter uma constituição de um trust, a gente trabalha também em parceria com contadores lá fora para fazer esse processo. Se a pessoa não deu saída do Brasil definitiva, né, saída fiscal, a gente também tem que ter parcerias aqui para que ele consiga fazer essa declaração de forma correta. Então, assim, não é difícil, mas exige alguns cuidados. Sim. E é nesse processo que a gente entra já com anos de experiência, e eu posso falar que com uma das melhores qualidades que o mercado brasileiro hoje tem para oferecer. Não, e de fato acolhendo essa pessoa, porque O essa pessoa emocional. ela precisa de acolhimento no emocional, porque muitas vezes, olha, eu acho que tem alguns perfis, talvez eu vá citar 2 aqui, um que é um perfil que ele está trabalhando, ele tem lucro, ele está tranquilo, está com a família tranquila, o patrimônio dele de alguma forma está aplicado, e ele fala: "Putz, eu vou fazer algo mais e vou levar para o exterior, vou dar esse passo". E tem aquele que talvez tenha patrimônio, mas era empresário, está com algumas dificuldades na empresa, está com dívida, seja, dívida de qualquer origem, e ele fala: "Eu preciso levar meu patrimônio para o exterior para garantir, que eu pelo menos consiga investir, tem alguma coisa". Então ele não está na simplicidade, ele tem um motivador que é um risco maior, Uhum. porque ele é um empresário. Esse perfil você também tem?
Temos um terceiro perfil, que é o de planejamento sucessório. Então, por muito tempo no Brasil falou da holding, falou da previdência privada, e nós tivemos muitas mudanças nesses últimos 2 anos, principalmente de STF, de regulamentação, o que entra, o que não entra em inventário, a parte de tributação, principalmente nas holdings. Então, a parte de planejamento sucessório é uma coisa que é muito demandada. Hoje a gente tem muitos investidores de 65 anos, geralmente, principalmente a cidade é a que mais procura, o que está mais aberto a mandar o capital para o exterior, porque ele entende que ele precisa blindar o legado que ele Sim, construiu. é isso. Ele precisa brindar o legado e ele precisa deixar isso, né, para a família. Então são esses 3 perfis, é o da diversificação, é o planejamento sucessório e é o que realmente precisa se O que tem proteger, mais porque risco? infelizmente ele tem Ele um tem risco risco, o absurdo aqui. empresário no É. Brasil tem muito risco. Dani, eu gostaria que você dissesse para mim, qual foi o melhor conselho que você já deu e o que mudou na vida dessa pessoa? Nossa! Aconteceu algo assim? Um case de Ai, são sucesso. tantos. Olha, eu acho que eu vou pegar a média, quando eu pego a vamos pegar a moda, né, que foi o mais dito. Eu já escutei essa questão de: "Ai, porque eu não te conheci antes", isso eu já escutei várias vezes, olhando do dar um sentido para o seu patrimônio. Eu tenho um investidor que eu gosto de usá-lo muito como case, esse investidor começou comigo com R$ 400.000 há 14 anos atrás. Hoje ele tem um patrimônio total financeiro de mais de 15 milhões. Óbvio, não foi só a rentabilidade, foi um trabalho dele investir o dinheiro e o meu trabalho de cuidar e Claro, direcionar. E o que eu escuto dele quando eu o parabenizo pelos marcos de sucesso no patrimônio, ele fala: "Graças a você, que deu um sentido para o meu dinheiro". Então, eu tenho um viés muito espiritual, eu sou católica, mas eu tenho um viés muito espiritual quando a gente fala de riqueza, e quando a gente olha para o sentido do dinheiro, eu tenho que extrair isso do investidor, do porquê. sim. O porquê você trabalha, o porquê você paga É uma boleto. questão de propósito, uma questão de Isso, prosperidade, é é isso. Então o importantíssimo. meu trabalho, ele não é rentabilizar o seu dinheiro. O meu trabalho é te dar tempo e dar propósito para um dinheiro que ele não é papel, mas ele é a materialização do seu Sim, suor. Ele é a materialização do tempo que você deixou de ficar com a sua família, que você deixou de ficar com seus filhos, que você escolheu trabalhar uhum. a pôr o seu filho para dormir. Então eu preciso dar um propósito para tudo isso, senão fica tudo muito vago, sabe? Sensacional, Dani. Eu acho que é propósito e legado, e nós temos que falar muito sobre isso. Já te convido para os próximos podcasts do MFN Talks. Ah, é um prazer. O MFN, todos os grupos que nós temos, eles estão acontecendo. Então, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Quero agradecer a nossa audiência que ficou conosco até agora, ouvindo esse assunto importante e relevante para cada um de nós, para cada um, de vocês. Se fez sentido para você, curte, compartilha com aquela pessoa que você acredita que vai ter interesse nesse conteúdo também. Quero novamente agradecer a FilmeLab por compartilhar conosco esse espaço tão elegante e profissional para que a gente possa receber mulheres tão, divas como a Dani. Lembrando que você pode fazer seu podcast aqui, pode fazer seus vídeos profissionais aqui também. Siga nas redes sociais o Hub MFN e siga a FilmeLab também. Dani, muito obrigada. Obrigada, aí se eu puder também fazer o meu jabá, para quem não Claro! me segue no Instagram, eu tô lá como Dani_Rolim, também tô no YouTube, um canal onde eu trago muita notícia e principalmente ensinando o pessoal que investir no exterior não é ganhar 3% ao ano, também como Dani Rolim, é só me procurar que vai ter notícia lá toda semana, sai vídeo todos os dias. Dani, muito obrigada, a gente vai falar muito sobre esse assunto ainda. Obrigada, Gi. Obrigada, beijo. Tchau, tchau.